Vamos lá, pessoal, retornando ao nosso estudo, tá? Sobre processo legislativo das emendas constitucionais. No último bloco, nós estudamos as limitações circunstanciais. Nesse bloco, nós vamos estudar o segundo grupo de limitações, que são as limitações materiais. Aqui, sem dúvida, é a que mais cai em prova, tá? Toma cuidado. Vamos lá. Quando eu falo de limitação material, eu estou falando de conteúdo, de matéria. Por quê? Existem temas que não podem ser abolidos da Constituição Federal, retirados da Constituição Federal, e eu também não posso atingir o que a gente chama de núcleo essencial, tá? Vamos entender isso aqui com calma, olha só. Não será objeto de deliberação, ou seja, não pode ser objeto de votação e de discussão pelas casas legislativas, a proposta de emenda à PEC tendente a abolir. Quando eu falo de abolir, eu falo de quê? De retirar do texto constitucional. Existem alguns temas, alguns tópicos aqui, que eu não posso retirar do texto constitucional, tá? E o Supremo Tribunal Federal entende que, além de retirar, eu também não posso dar um golpe, né? Que é o quê? Que é, eu não vou retirar, mas eu vou modificar. Se essa modificação, ela atingir o núcleo essencial desse dispositivo que é protegido, tá? Você está extinguindo aquela regra. Tá? E o STF entende que esses temas aqui eu não posso nem abolir, nem retirar e nem modificar o núcleo essencial. O que seria modificar o núcleo essencial? Reduzir o direito que ali está previsto. Calma que a gente vai falar disso já já. Primeiro eu quero que você entenda quais são os temas, as temáticas que não podem ser retirados, não podem ser abolidos do texto constitucional, tá? Primeiro aqui, ó, forma federativa de Estado. A gente já vai falar disso. O voto direto, secreto, universal e periódico. A separação dos poderes, entre poder legislativo, executivo e judiciário. E os direitos e garantias individuais. Senhores, esses temas aqui, eles têm uma proteção, tá? Maior. Por quê? Porque eles não podem ser abolidos da Constituição, nem por emenda constitucional, nem por proposta de emenda constitucional, tá? Essa proibição, esses temas que são protegidos, eles são denominados pela doutrina de cláusulas pétreas. Elas são denominadas por cláusulas pétreas, tá? São temas que não podem ser abolidos. Professor, mas e se eu quiser modificar? Se você quiser modificar, você vai ter que criar uma nova Constituição Federal do zero, tá? Exercendo aí o poder constituinte originário, que a gente vai estudar também, tá? Fica tranquilo. Você vai ter que criar uma nova Constituição. Emenda constitucional, ela não cria uma nova Constituição. Emenda constitucional, ela altera, ela modifica a Constituição existente, tá ok? Mas vamos lá, então vamos entender isso aqui, analisando ponto por ponto. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá? E eu já vi professor falar besteira disso aqui, ó. Entende-se por cláusulas pétreas os dispositivos constitucionais que não podem ser abolidos, retirados, tá? Ou afetados, atingidos em seu núcleo essencial, ou seja, no seu campo de proteção, tá? Deste modo, é possível sim que uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, ela tenha como objeto uma cláusula pétrea, desde que a alteração apresentada pela proposta não venha a abolir ou, né, afetar o seu núcleo essencial. Isso aqui já aconteceu. Presta atenção no que eu vou te explicar. Você vai ver comigo já já que o artigo 5º, ele trata de direitos e garantias individuais, tá? Que constituem cláusula pétrea. Ué, professor, então eu não posso modificar o artigo 5º? Não é isso o que fala o parágrafo 4º do artigo 60.
Não é isso. A vedação é o quê? Não será objeto de deliberação a PEC que tem a intenção de abolir, de retirar, né, ou atingir o núcleo essencial, campo de atuação daqueles temas. Eu posso alterar o tema? Posso, desde que eu não esteja abolindo, retirando nada, nem esteja atingindo o núcleo essencial. Isso aqui já aconteceu com o quê? Olha só que interessante. O artigo 5º, né, que é cláusula pétrea, porque trata-se dos direitos e garantias individuais, tá? O artigo 5º ele já sofreu 2 alterações. Através do quê? De emendas constitucionais. O que aconteceu? Essas alterações, elas não aboliram nenhum direito individual previsto lá no artigo 5º. E nem atingiu seu núcleo essencial. Na verdade, o que essas 2 alterações fizeram foram acrescentar novos direitos e garantias fundamentais. Então, senhores, você não pode confundir isso aqui. Olha aqui, ó, presta atenção. Perdão. Uma coisa, o que a limitação material faz é estabelecer uma proteção para determinados conteúdos da Constituição. E essa proteção se refere ao quê? Não poderá abolir, retirar, e não poderá atingir o núcleo essencial daquele determinado conteúdo que é protegido, ou seja, que é uma cláusula pétrea. Você nota comigo que o artigo 5º da Constituição Federal, que trata de alguns direitos individuais, né? O artigo 5º quando eu, através de uma proposta de emenda constitucional, acrescento mais 1, mais 2, mais 3 direitos aqui individuais, né? Quando eu estou acrescentando, eu estou retirando alguma coisa do artigo 5º? Não, então eu não estou abolindo nada. Eu estou diminuindo o campo de atuação dos direitos individuais? Não, não estou diminuindo. Se eu não estou diminuindo o campo de atuação, eu não estou atuando sobre o núcleo essencial do direito. Não é isso? Não estou atuando sobre o núcleo essencial daquele conteúdo. Na verdade, eu estou fazendo o contrário. Eu estou ampliando aquele direito. Eu estou acrescentando novos direitos fundamentais. Então, cuidado. Eu já vi professor falar que limitação material, né, corresponde à cláusula pétrea, e que cláusulas pétreas significa o quê? Que aqueles conteúdos, aqueles temas não podem ser alterados, tá? Errado. Não é que não pode ser alterado. Aquele conteúdo não pode ser abolido e nem ser alterado no seu núcleo essencial, diminuir o seu campo de atuação. Ele pode ser alterado, modificado se eu estiver ampliando aquele direito, ampliando aquele conteúdo? Isso é perfeitamente possível. Tá ok? Tranquilo até aqui? Agora nós vamos estudar de forma aprofundada cada uma das cláusulas pétreas, tá? A primeira delas é o que? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda, ou seja, a PEC, tendente a abolir o quê? Forma federativa de Estado. Cuidado, cuidado. Aqui é cheio de peguinha. O que acontece? Você não pode confundir forma de Estado com forma de governo. São coisas diferentes, tá? Sistema de governo é outra coisa também. E regime de governo. Calma, não assusta não, é fácil. Presta atenção. Forma de Estado é uma coisa, forma de governo é outra coisa, sistema de governo é outra coisa, regime de governo é outra coisa, tá? Eu vou apresentar para você aqui um macete, tá? Eu não gosto muito de macete não, mas vou apresentar um macete para facilitar a tua vida, tá ok? Presta atenção. O que é cláusula pétrea é a forma de Estado, que no nosso caso
federativa, é uma federação. O Brasil, senhores, ele é uma federação. Tanto é que a gente fala que, ó, a República Federativa do Brasil. Nós adotamos como forma de Estado a federação. Aí você vai ver comigo que nós adotamos, tá? Nós vamos ter uma aula específica para isso, não se preocupa. Eu só estou te mostrando aqui para você não cair em peguinha. Nós vamos ter, o Brasil ele adota como forma de governo, a República. Nós somos uma República. Tanto é que é República Federativa do Brasil. Federação é forma de Estado. República é forma de governo, tá? O sistema de governo que nós adotamos é o presidencialismo. E o regime de governo que nós adotamos é o regime democrático. Caraca, professor, vou ter que memorizar isso aqui, decorar. Vou te dar um macete para facilitar a sua vida, tá? Eu vou até lembrar, professor. Eu lembro que nós somos uma federação, que nós somos uma república, que nós somos uma democracia, que nós adotamos o presidencialismo, mas na hora da prova eu tô com medo de confundir o quê? O que é sistema de governo, o que é regime de governo, o que é forma de Estado, o que é forma de governo. Olha o macete que eu vou te passar. Presta atenção. Você concorda comigo? Presta atenção nessa historinha que eu vou te contar aqui, tá? Isso que eu inventei para facilitar a tua vida. Você concorda comigo que se, por exemplo, eu estiver em um local, em um saguão de um hotel, por exemplo, e nesse saguão eu tiver, por exemplo, o presidente da República, e esse saguão começar a pegar fogo, a primeira pessoa que vão tentar salvar é o presidente da República? Por quê? Porque não é que eu estou salvando ali a pessoa do Luiz Inácio Lula da Silva, a pessoa do Jair Bolsonaro, a pessoa do Fernando Collor. Não é que eu estou salvando a pessoa. Eu estou salvando não só a pessoa, mas como o chefe de Estado, o chefe de governo brasileiro. Certo? O presidente da República. Então o que acontece? Você vai ver que começou a pegar fogo no saguão, todo mundo corre para salvar o presidente. Então qual é o macete? Presta atenção no macete, tá? Se eu tiver fogo, forma de governo. Se pegar fogo, se tiver fogo na República, para você se salvar, qual macete? Eu sigo o presidente. Olha que ridículo isso aqui, senhores. Fogo na República, forma de governo é República. Para eu me salvar, eu sigo o presidente, porque eu sei que ele vai ser salvo. Sigo sistema de governo, o presidente. Tá, professor, e o regime de governo? Regime de governo, você vai lembrar do rego democrático. É isso? Existem vários por aí regos democráticos, né? Você entendeu? Ninguém é menino, né? Beleza. E aí, por fim, eu tenho forma de Estado. FE, de federação. Então, olha como é que você não erra isso aqui. Olha como é que você não erra isso aqui. Quer ver? Eu tenho forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, e eu tenho regime de governo. Vamos lembrar com macete? Forma de governo: fogo na República. Se pega fogo na República, para me salvar, eu sigo o presidente, presidencialismo. Regime de governo: rego democrático. Democracia. Democrático. E forma de Estado: FE, federação. Pronto, você já conseguiu diferenciar cada um deles. Fica tranquilo que vai ter uma aula específica. Eu vou te explicar
que é forma de governo, quais são as hipóteses que eu tenho, o que é sistema de governo, quais são as hipóteses que eu tenho, o que é regime de governo, quais são as hipóteses que eu tenho, tá? O que interessa hoje pra gente é o quê? A forma de Estado, federação. Por quê? Porque aí está o grande segredo. Presta atenção. O que é cláusula pétrea? O que não pode ser abolido ou ter o seu núcleo essencial atingido? A forma de Estado. Eu não posso ter uma emenda constitucional trocando, alterando, tirando uma federação, que é o que nós somos, por uma confederação, por exemplo. Por um Estado unitário. Eu não posso alterar a federação como forma de Estado. Para fazer isso eu teria que fazer uma nova Constituição. Agora eu te pergunto, em algum momento eu falei de forma de governo? Sistema de governo? Regime de governo? Não. O que significa? Uma emenda constitucional, ela poderia, professor, alterar a república como forma de governo? Sim, poderia, porque não é cláusula pétrea. Eu poderia alterar o sistema de governo? Sim, poderia, porque não é cláusula pétrea. Eu poderia alterar o regime de governo, democracia? A priori, sim, porque não é cláusula pétrea. Todos entenderam? O que é cláusula pétrea é a forma federativa de Estado. Tranquilo? E nós vamos nos debruçar nisso aqui. Por que eu tive que te explicar ali, fazer essa introdução sobre forma de governo, sistema de governo e regime de governo? Porque a banca vai fazer isso. A banca vai colocar... não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de governo. Ele mistura. Opa, forma de governo não é federativa, não é federação. Forma de governo é república, não tem nada a ver. Ou ele pode colocar a forma de governo república. Isso não é cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea, que não pode ser abolida da Constituição e nem ter o seu núcleo atingido, é a forma de Estado federativa, federação. Tranquilo? Tá, agora vem cá. Só, eu entendi, mas o que forma de Estado quer dizer? Forma de Estado, senhores, diz respeito ao modo de distribuição e exercício do poder em um determinado território. Eu quero saber, quando eu vou definir a forma de Estado adotado por um país, eu quero saber como é exercido a distribuição, como é realizada a distribuição do poder, correto? E aí eu tenho tradicionalmente 3 espécies de forma de Estado. Nós já sabemos que no Brasil nós adotamos a federação, que é uma delas, mas eu vou falar das outras 2 aqui para você entender, tá? Um Estado ele pode ser unitário. O que seria unitário? Nesse caso aqui do Estado unitário, há apenas uma esfera de poder, da qual emanam as determinações legislativas, executivas e judiciárias. Ou seja, o exercício dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, ele é concentrado, unitário vem de um, ele é concentrado em uma única esfera de poder. Deixa eu te dar um exemplo. É como se eu tivesse no Brasil só a União. Eu não tivesse os estados, eu não tivesse o DF, eu não tivesse os municípios. Você notou que, olha que interessante, no Brasil nós já fomos um Estado unitário. Quando? Na época da coroa, na época do Império, tá? Na época do Império, senhores, o que acontecia? A coroa, né, que aí eu vou colocar aqui como se fosse hoje a União, chefiada pelo imperador, lá na época do Império, a coroa chefiada pelo imperador, ela exercia poder legislativo, executivo e poder judiciário. Certo? O exercício dos poderes legislativo, executivo e judiciário é concentrado em uma única esfera de poder. É como se eu tivesse só a União. Eu não tivesse outros entes. Entenderam? Tranquilo? Você vai entender melhor quando eu te explicar a federação. Beleza. Então, unitário eu já entendi. Unitário vem de único, é quando o poder ele é distribuído em uma única esfera de poder. Por isso que ele é unitário. O que é uma confederação? Confederação, cuidado. Confederação é a reunião, a associação de vários estados soberanos. Calma. Nas confederações, os estados que as compõem,
permanecem com suas soberanias e podem se separar da confederação, tá? Ou seja, existe o que a gente chama de direito de secessão. O que é direito de secessão? Eu quero sair, e aí o cara vai lá, e aí o Estado vai lá e sai, tá? Neste modelo, a ligação entre os seus componentes, que são Estados soberanos, ocorre através de tratados internacionais. Deixa eu te dar um exemplo. Para você entender. É como se funcionasse mais ou menos o seguinte, ó. Numa confederação, acontece isso aqui, ó. Numa confederação, eu tenho vários estados, vários países, tá? Soberanos. Então eu tenho países soberanos, independentes, tá? Só que esses países soberanos, eles decidiram se unir. Mas cuidado, eles vão se unir, mas ninguém abre mão da sua soberania. Todo mundo aqui é soberano. Eles vão fazer como se fosse uma associação. Não, a gente vai se juntar aqui, tá? E assim, se não tiver bom, como permanece cada um com a sua soberania, ele pode muito bem sair, tá? E a possibilidade desse país sair da confederação, eu chamo de direito, tá? De secessão, tá? Direito de secessão é poder sair, tá ok? Como eles continuam com a soberania, né? Cada país desse é soberano, ele pode sair dessa associação. Tranquilo até aqui? Já já eu faço a analogia para você entender melhor. Agora vai clarear. Presta atenção. A próxima, nós já vimos unitário. É quando o poder ele é concentrado em um única esfera, né? Único centro de poder. E aí eu tenho a federação, que é o que a gente adota. Na federação é diferente. Presta atenção nisso aqui, ó. Na federação, o Estado-país, ele é regido por uma Constituição Federal, onde são estabelecidas as competências entre entes que a compõem, tá? O que acontece aqui na federação? Na federação há uma descentralização de poder. A federação ela é o contrário do Estado unitário. No Estado unitário, o poder não é concentrado em uma única esfera de poder? E um único centro de competência? Não é isso? No Estado unitário, eu não tenho, por exemplo, só a União? Na federação é diferente. Na federação, em vez de centralizar, como faz o Estado unitário, eu vou descentralizar. Eu vou distribuir o poder. De modo que mais de um núcleo de poder exerça os poderes legislativo, executivo e judiciário. Senhores, o Brasil atualmente adota uma federação como forma de Estado, e eu vou te provar. Quer ver? Olha só. O poder, ele é o exercício do poder, que eu falo, poder legislativo, executivo e judiciário, ele é centralizado em uma única esfera, um único núcleo de poder, ou eu tenho isso aqui, ó, presta atenção, ou eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho a União, mas eu também tenho os estados, eu também tenho o Distrito Federal e eu também tenho os municípios. E esses entes aqui, eles exercem o poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, Estado, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, DF, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, e os municípios, poder legislativo e poder executivo. O município não tem poder judiciário, tá? Beleza. Mas olha só que interessante, vem cá, vou te provar. Olha só o que acontece. O poder legislativo é exercido só pela União? Não. Eu tenho poder legislativo nos estados? Tenho, ué. Eu não tenho Assembleia Legislativa nos estados, onde eu tenho os deputados estaduais? Eu não tenho no DF a Câmara Legislativa, onde eu tenho os deputados distritais? Eu não tenho nos municípios o poder legislativo sendo exercido através da Câmara Municipal, onde estão os vereadores? Então você notou que o poder legislativo ele não é centralizado só na União, ele é exercido na União, nos estados, no DF, nos municípios. O poder executivo da União, ele é chefiado pelo presidente da República.
Mas eu tenho só na União poder executivo? Não. Eu tenho nos estados? Tenho. Quem é chefiado? Quem chefia o poder executivo no estado? Governadores de estados. No DF, governador do Distrito Federal. No município, prefeito. Os prefeitos. Então, viu? O poder executivo é exercido não somente na União, nos estados, no DF e nos municípios. Então, o que acontece? No Estado unitário, eu centralizo tudo isso aqui numa única esfera, como se eu tivesse só a União. Só a União exerce poder legislativo, só a União exerce poder executivo, só a União exerce poder judiciário. Na federação, ao contrário, eu distribuo o exercício desses poderes em entes. Aí eu tenho União, Estado, DF, municípios. Tranquilo? Fácil? Agora vem cá, presta atenção nisso aqui, tá? Os entes que compõem a federação, eles possuem autonomia, mas eles não têm soberania. Não confunda autonomia com soberania, tá? Porque quem tem soberania é a federação. A federação é a junção da União mais estados mais DF mais municípios. Esse todo aqui, União, estados, DF, municípios, isso aqui corresponde à federação. Porque a federação é composta por União, estados, DF, municípios, certo? Cuidado. A quem tem soberania é a federação. A União, ela não tem soberania. A União, ela exerce a soberania em nome da federação por ser a maior. Por ser maior que os estados, por ser maior que o DF, por ser maior que os municípios. Mas a soberania, a União, ela exerce a soberania em nome da federação. Quem tem soberania é a federação, o conjunto. Correto? Cada ente desse, União, estados, DF e municípios, cada ente desse aqui, eles têm autonomia. Que a gente vai estudar lá em direito administrativo, tá? Tem autonomia, tá? Capacidade de criar suas próprias leis, capacidade de se administrarem, tá? Não existe hierarquia entre União, Estado, DF, município. Por isso o governador ele não pode chegar no município e falar: prefeito, eu tô mandando você asfaltar tal rua. Não. A administração pública municipal, ela é chefiada pelo prefeito. A decisão é dele, não é do governador. Por isso que o presidente da República não pode determinar que o governador de estado faça tal coisa. Por quê? Porque o estado não é subordinado à União. Então não há hierarquia entre União, Estado, DF e municípios. O que existe é o quê? Uma distribuição de competências. E quem faz isso? A Constituição Federal. Nós vamos estudar. A Constituição Federal, ela distribui as competências. Fala: olha, União, você pode fazer isso. Estado, você pode fazer isso. DF, você pode fazer isso. Município, você pode fazer isso. Ninguém é melhor que ninguém. Cada um no seu quadrado. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Beleza. Aí, olha só. Na federação, o país, o Estado, ele é regido por uma Constituição Federal, onde essa Constituição Federal, ela estabelece as competências entre os entes. Ela distribui as competências entre União, Estado, DF, municípios, tá? E cuidado, que é o que mais cai em prova. Na federação, não há possibilidade de separação do ente que a compõe. Ou seja, não tem direito de secessão. A confederação, tá, tem direito de secessão. Por quê? Porque quem compõe uma confederação são estados soberanos. Todo mundo é soberano. Na federação, os entes que a compõem, União, Estados, DFs, municípios, eles não são soberanos. Só quem tem soberania é a federação. Eles são autônomos, eles têm autonomia. E essa autonomia, cuidado, essa autonomia não permite que um Estado, por exemplo, queira sair, separar, tá, da federação. Se você estudou história, você sabe que o Rio Grande do Sul, né, participou de um movimento separatista há muitos anos atrás, né? Tentando sair da federação, tentando sair. O Rio Grande do Sul queria sair da federação, queria deixar de ser Brasil e constituir um novo país, né?
que aconteceu? Não pode. Por quê? Porque isso é secessão. Direito de secessão, federação não tem. É como eu brinco, tá? Não leve a mal, tá? Não leva pro pessoal, mas só para você entender que na verdade isso aqui não existe. É como se fosse uma maçonaria, tá? O pessoal não fala que o maçom entrou, nunca mais pode sair, tá? Então se você pensa desse jeito que não existe isso, tá? A federação é como se fosse essa maçonaria, então. Entrou, não sai mais, filho. Beleza? Tranquilo? Já na confederação é tranquilo. Como você permanece com sua soberania, você pode sair. Tranquilo? Beleza. Aí o que acontece, senhores? Essa federação, que é o que nós adotamos, ela tem duas espécies, tá? Eu tenho uma federação centrípeta, chamada de por agregação, tá? E como é que funciona essa federação aqui, ó? Eu vou te explicar. Isso aqui é bem interessante, tá? Isso aqui é o modelo norte-americano, tá? Como é que funcionou? Nos Estados Unidos existiam, modelo norte-americano, existiam 13 colônias que foram formadas, né? Elas conseguiram independência da Inglaterra. E o que elas fizeram? Elas analisaram que, em decorrência de movimentos históricos, elas decidiram, essas colônias, que eram soberanas e independentes, elas decidiram se unir para formarem uma única nação. E aí, essas colônias, essas 13 colônias, ao se unirem, criaram o que a gente chama hoje de Estados Unidos da América. Então os Estados Unidos, senhores, eles foram formados pela junção dessas 13 colônias aqui. E olha que interessante. Calma. Olha que interessante. Ao se unirem, as colônias permaneceram com algumas competências, tá? A exemplo, competência de legislar sobre direito penal, tá? Mas elas, em um determinado momento, elas abriram mão de sua soberania, tá? Não vou aprofundar aqui, porque senão vai se estender muito. Isso aqui é mais para voltar para a história, tá? Em um determinado momento, essas colônias elas falaram: olha, vamos fazer o seguinte, a gente abre mão da soberania, cada um de nós 13 aqui, vamos abrir mão da soberania, mas a gente permanece com autonomia. E juntas, nós vamos constituir uma única nação. Por isso que é chamado de Estados Unidos da América. É a união dessas colônias, Estados Unidos da América. Beleza? Tá, pessoal, o que isso tem a ver? Por que é uma federação centrípeta, ou por agregação que chama? Porque na federação centrípeta ocorre um movimento de fora para dentro. Olha que interessante isso aqui, ó. Olha que massa. Centrípeta é esse aqui, ó. Eu tinha 13 colônias que decidiram o quê? Se unir. Então as 13 decidiram se juntar. A agregação. Elas se juntaram. Aquelas 13 bolinhas se juntaram e constituíram uma única nação, um único país. Correto? Tranquilo? E lá dentro desse país, ocorre uma distribuição, né, do exercício dos poderes. Por isso que é uma federação. Porque os poderes lá, legislativo, executivo, judiciário, é distribuído, né, pelos estados que compõem lá os Estados Unidos, tá ok? Aí o que acontece? Por isso que lá nos Estados Unidos você tem alguns países que você tem pena de morte e outros estados que não tem pena de morte. Por quê? Porque ao se juntarem e abrirem mão da soberania, essas colônias elas decidiram não abrir mão de uma coisa, do quê? Da sua competência, por exemplo, para legislar. Então assim, aqui no meu quadradinho, eu que crio o direito penal. Nesse aqui, eu que crio o direito penal. Nesse aqui, eu que crio o direito penal. Por isso você tem direitos penais diferentes dentro de um único país, tá? Você notou que o movimento aqui é centrípeto? É por agregação? Pedaços se juntarem em um só?
federação centrípeta. Já a federação centrífuga, que é a próxima, que é a que a gente adota, ela é o contrário. Ela é por segregação. O que é isso? Olha só a diferença. Esta espécie de federação, ela é formada pela repartição de um Estado unitário. O Brasil, ele era um Estado unitário na época do Império. O poder, ele era exercido por uma única esfera, por um único núcleo de poder. Que no caso ali, vou chamar de união, mas no caso ali era a coroa. O que aconteceu? Nós tínhamos então uma grande bola aqui. Agora olha como é que é o efeito contrário. O Brasil era assim, ó. Era tudo centralizado na coroa. Quando nós nos transformamos em uma federação, o que nós fizemos? Nós pegamos essa grande bola e dividimos. Falou, olha, tudo estava concentrado aqui, agora não vai ser assim mais não. Poder Legislativo, Executivo e Judiciário vai ser exercido por essa bolinha aqui, chamada União, por essa bolinha aqui, por essas bolinhas aqui, né? Chamadas Estados-membros, por essa bolinha aqui, chamada Distrito Federal, e por essas bolinhas aqui, chamados municípios. Você notou que aqui o efeito foi o contrário? Nos Estados Unidos eu tinha várias colônias que se juntaram e constituíram uma grande bola. Aqui foi o contrário. Aqui eu tinha uma grande bola que se dividiu e formou, né, criou entes. Então olha aqui, ó. É o efeito contrário. Centrífugo por quê? Eu tenho o todo, porque a gente era um Estado unitário, o todo, e eu dividi. Falei, não, competência não vai ser mais exercida só por um único núcleo, não. Agora eu vou dividir. Vou colocar um pouquinho para a tal da União, um pouquinho para a tal de Estados, um pouquinho para a tal de DF, um pouquinho para os municípios. O grande foi repartido. Aqui foi o contrário. Os pequenos se juntaram e constituíram o grande. Por que é chamado de centrífuga? Para você, macete, tá? Quando você é dona de casa aí, você que é dona de casa, você não tem uma centrífuga em casa? Você vai lá e coloca lá no liquidificador uma cenoura, ela não divide em pedaços? O todo não vai virar pedaços? Centrífuga, é isso que faz uma centrífuga. Pega o todo e reparte em pedaços. Por isso que a federação centrífuga é aquela onde eu tinha um Estado unitário e distribuí os poderes em entes. Foi o que aconteceu no Brasil. Por isso que o Brasil, ele é uma federação centrífuga, enquanto que os Estados Unidos da América é uma federação centrípeta. Tá ok? Fica tranquilo que isso aqui a gente vai aprofundar, tá? Em aulas específicas. Mas eu precisava falar com vocês, e o que eu quero que você não confunda jamais é o seguinte: o que é cláusula pétrea é a forma de Estado federativa. Nós somos uma federação. A forma de Estado federativa é cláusula pétrea. Tá ok? Então não posso, através de uma emenda constitucional, querer transformar o Brasil de uma federação para um Estado unitário. Eu não posso ter ali, por exemplo, o presidente da República apresentando a proposta de emenda constitucional, falando, olha, acabar com essa palhaçada de governador mandando, prefeito mandando, eu quero centralizar isso aqui. É o seguinte, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário agora vai ficar tudo na mão da União, certo? Acabar com esse negócio de estados aí, DF, municípios estarem tendo poder para legislar, para administrar, para aplicar a lei ao caso concreto, que é a função do Poder Judiciário. O presidente da República, se ele apresentar essa PEC com esse conteúdo, essa PEC ela não pode nem ser votada, ela não pode ser deliberada. Por quê? Porque ele está ferindo, essa PEC está ferindo uma cláusula pétrea. Está tentando abolir, está tentando atingir a forma federativa de Estado. Tranquilo até aqui? Então, ó, a cláusula pétrea recai sobre a forma federativa de Estado. Aí, cuidado, tá? E suas características fundamentais. Quais são as características fundamentais de uma federação, gente? Eu já falei, ó lá, ó. Não poderá somente ser alterada a forma federativa de Estado, mas também as suas características como o quê? Ó,
proibição de recessão, tá? Secessão. Autonomia conferida a ausentes, tá? Autonomia que eu acabo conferindo para a União, DF, municípios e estados é uma característica da federação. A proibição de separação, a proibição de secessão, ou seja, município nenhum vai sair do Brasil, estado nenhum vai sair do Brasil, tá? O Santa Catarina agora está inventando moda dizendo que não, Santa Catarina vai ser um país diferente. Não. Proibição de secessão, assim como autonomia, são características da federação. E por essa razão não podem ser abolidos, nem mesmo por proposta de emenda constitucional. Então não posso ter uma PEC estabelecendo, por exemplo, que agora os estados que quiserem sair podem sair. Não, por quê? Porque a proibição de secessão é uma característica da federação, e se eu fizer isso, eu estou atingindo a forma de estado-federação adotada. Entendeu? Então não é só modificar a federação para um estado unitário, modificar a federação para uma confederação. Não é só isso. É cláusula pétrea. Também, além de não poder modificar a federação para um estado unitário e confederação, eu também não posso abolir as características de uma federação. Porque se eu abolir as características de uma federação, eu estou atingindo a forma de estado-federação, a forma de estado federativa. Tranquilo até aqui? Beleza. Os demais são bem mais tranquilos, tá? Pouca coisa até para falar. O que também é cláusula pétrea? O voto. O direito que você tem de votar, tá? E as seguintes características não podem ser abolidas ou serem atingidas em seu núcleo essencial, nem por emenda constitucional. Vamos lá. O voto direto. Não é você que vai lá e vota? Chega no período da eleição, você não tem que ir lá na urna e votar? Ah, pessoal, agora eu vou criar uma PEC aqui que vai alterar isso. Agora vai ser o seguinte: o patrão, né, ele vai votar pelos funcionários. Não, o voto direto, o voto, ele não é secreto? Você não é obrigado a falar em quem você votou. Na verdade, nem o ideal é você não falar, né? Mas o voto ele não é secreto? A urna ela não é secreta? Imagina o seguinte: chega lá eu e meu patrão vira e fala assim: ó, eu vim trazer o Fernando para votar aí, mas ele vai votar comigo. Quero ver em que ele vai votar, porque a gente fez um acordo aí, comercial, nós dois. Isso não pode. Por quê? Porque o voto ele é secreto. Universal. Universal significa o quê? O voto ele é para todos que exigirem, né, que cumprirem os requisitos básicos, né, idade, etc. E tem peso igual. Então, por quê? Antigamente, para quem não sabe, antigamente só votava quem tinha posses, né, quem tinha dinheiro, que eram os coronéis, donos de fazenda, quem tinha terras, tá? O pobre, coitado, ele não votava. Hoje, o pobre, ele vota? Vota. Por isso que o voto ele é universal. E periódico. Periódico significa o quê? De tempos em tempos você vai lá votar, não é isso? Você vota lá, ó, para presidente da República de 4 em 4 anos. Não é isso? Então, cuidado. Olha só. O direito de votar e as suas características, quais sejam, voto direto, secreto, universal e periódico, são cláusulas pétreas. Agora, cuidado. Tem uma característica que nós temos na Constituição Federal que não é cláusula pétrea. O que está faltando aqui sobre voto? Uma característica do voto no Brasil. Voto obrigatório. Voto obrigatório não está aqui no parágrafo 4º do artigo 60. Sabe o que significa? Eu poderia sim, através de uma PEC, projeto de emenda constitucional, retirar, transformar o voto no Brasil de obrigatório para facultativo. Ou seja, vota se quiser. Se não quiser, fica em casa. Eu poderia sim alterar isso. Ah, pessoal, então por que não alteram? Por questões políticas. A verdade é que para os parlamentares, para os governantes em geral, não é interessante o voto ser facultativo. É interessante o voto ser obrigatório. Tá? Porque o cara, quando ele é obrigado a votar, ele vota em qualquer um. Infelizmente é isso que acontece no nosso país. O cara vai lá votar, ele, que saco. Aí ele vai lá e pega o primeiro papelzinho, o primeiro panfletinho que ele acha no chão. É por isso que os candidatos sujam as ruas,
um dia antes da eleição, na madrugada, porque grande parte da população sai de casa para votar, porque é obrigado, sem nem saber quem vai votar. Primeiro papelzinho que pega no chão e fala que vai votar nesse cara aqui. Número XXX, vai lá e vota, sem nem saber de proposta, sem nem saber quem é a pessoa, quem é o candidato. E para eles é bom isso, tá? Porque aqui entra a questão de influência econômica e etc. Mas não vou debater isso aqui não, porque não é o nosso tema, que é mais uma questão sociologia, né? E não é o nosso foco de estudo aqui, tá? Então cuidado, tá? A prova vai colocar para você o seguinte, ó. Não poderá ser objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir o voto secreto, universal, periódico, direto e obrigatório. Errado. A questão está errada. Por quê? A obrigatoriedade, que é uma característica do voto brasileiro, essa daqui não é cláusula pétrea. As demais características são. Tranquilo? Fácil? Só isso, tá? Separação dos poderes, também é cláusula pétrea. Então, por exemplo, vamos imaginar que o presidente da República apresenta uma proposta de emenda constitucional alegando o seguinte: não, esse negócio de poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, isso aqui tá dando muita briga. É o Supremo tentando mandar, poder legislativo tenta mandar mais, Congresso Nacional. Vou fazer o seguinte, vou acabar com isso aqui, não vou ter separação de poderes. Agora é o seguinte, os poderes vão ser reunidos, tá? Vão ser exercidos de forma unitária, vamos dizer assim. Eu, presidente da República, eu vou ficar responsável por legislar, por administrar e por julgar. Ou seja, se você tentar atingir a separação de poderes, você não vai conseguir. Por quê? Essa PEC ela é inconstitucional. Ela está ferindo cláusula pétrea. Separação de poderes não pode ser abolido por proposta de emenda constitucional. Beleza? E para finalizar, os direitos e garantias individuais, tá? Senhores, cuidado, presta atenção nisso aqui, ó. Existem direitos e garantias individuais que não se encontram no artigo 5º, tá? Cuidado. Os direitos e garantias individuais estão no artigo 5º? Sim, aquele artigo enorme, com vários incisos, que você viu lá: ninguém poderá ser submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante, a casa e asilo inviolável do sujeito, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em flagrante delito, desastre para prestar socorro ou por determinação judicial durante o dia. Todos aqueles direitos que você viu, que estão previstos lá no artigo 5º, realmente são direitos e garantias individuais. Tudo bem. Só que cuidado, não são todos os direitos e garantias individuais que estão no artigo 5º. A Constituição Federal, ela estabelece outros direitos e garantias individuais em outros artigos. Como, por exemplo, o artigo 16 da Constituição, que fala, tá? Dentro de direitos políticos, que fala do princípio da anualidade eleitoral. O que é esse princípio da anualidade eleitoral? Diz o seguinte, ó: a lei que alterar o processo eleitoral, as regras das eleições, entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Ou seja, se eu fizer uma alteração no processo eleitoral, se eu modificar as regras do processo eleitoral, essa regra ela não poderá ser aplicada se a eleição for ocorrer nesse ano. Então eu tenho que aguardar pelo menos um ano para poder aplicar essa nova regra do processo eleitoral. Isso aqui é chamado de princípio da anualidade eleitoral. Isso aqui é uma garantia individual, tá? E está previsto no artigo 16, não está previsto no artigo 5º. Outro exemplo, princípio da anterioridade tributária. Sabe o que significa isso aqui? Significa assim, ó. União, estados, DF, municípios estão proibidos de cobrar qualquer tributo no mesmo exercício financeiro, tá? Ou antes de 90 dias da data da publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Traduzindo, se eu criar um novo tributo, eu crio aqui um novo imposto, por exemplo. Eu só posso cobrar esse imposto, tá? No próximo exercício financeiro ou em 90 dias após a publicação.
Exercício financeiro é o ano, né? Porque, por exemplo, eu crio o imposto no dia 20 de dezembro. Opa, tranquilo demais. Daqui a 12 dias eu já estou no próximo exercício financeiro, porque já vai ter virado, já vou estar em janeiro do próximo ano, negativo. Não pode no mesmo exercício financeiro, no próximo ano, no mesmo ano. E se ocorrer isso aqui, for criado muito próximo ali do finalzinho do exercício financeiro, aí eu vou aplicar a regra dos 90 dias. Não pode aplicar antes de 90 dias da entrada da publicação, né, da entrada em vigor dessa lei, que aumentou aí a questão tributária, que criou o imposto, aumentou o tributo, tá? Isso aqui não é tema da nossa aula, eu só quero que você entenda o seguinte, os direitos e garantias individuais, porque eu já vi professor falar isso, não, cláusula pétrea, o artigo 5º, não é só o artigo 5º, todo direito e garantia individual, e não são todos que estão no artigo 5º, existem alguns que estão em outros artigos, como o artigo 16 e o 150 aqui da Constituição Federal, que correspondem também a direitos e garantias individuais. Na verdade, você vai tomar cuidado com isso aqui, tá? Por quê? Porque aí eu tenho que te apresentar o entendimento do Supremo para a gente finalizar, tá? Esse tópico aqui de limitações materiais. Toma cuidado, presta atenção. Segundo a doutrina majoritária, entendimento este ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, apesar do texto constitucional mencionar como cláusula pétrea somente os direitos e garantias individuais, tá? Que é uma espécie do gênero direitos fundamentais, deve-se interpretar o dispositivo constitucional de forma ampla. Ou seja, deve-se levar em conta que o legislador constituinte quis se referir não somente aos direitos individuais, mas a todos os direitos fundamentais, tá? Deste modo, também a cláusula pétrea, além dos direitos e garantias individuais, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os direitos de partidos políticos. Deixa eu te explicar isso aqui, presta atenção. Quando eu falo lá de artigo 5º, que fala dos direitos individuais, né? Não só ele fala dos direitos individuais, mas grande parte dos direitos individuais estão realmente aqui no artigo 5º. Cuidado. O artigo 5º, direitos individuais, é só uma das espécies de um grupo que eu chamo de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais é o gênero, tá? Que tem várias espécies. Uma delas são os direitos individuais. Mas eu também tenho, por exemplo, lá no artigo 6º, os direitos sociais. Eu também tenho, como direitos fundamentais, os direitos de nacionalidade. Eu também tenho como direitos fundamentais os direitos políticos e os direitos relacionados a partidos políticos. Então, direitos fundamentais se dividem em 5 espécies: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos relacionados a partidos políticos. Qual foi o problema? O problema é que o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal, ao estabelecer como cláusula pétrea, ele estabeleceu o quê? Direitos, olha aqui comigo, direitos e garantias individuais. Opa! Direitos e garantias individuais. Você vai entender aqui como artigo 5º, grande sua maioria, mas não estão todos aqui, já falei. Beleza. E se você for fazer uma interpretação gramatical, você vai falar, então, cláusula pétrea, só os direitos e garantias individuais. Direitos sociais não seria cláusula pétrea, direito de nacionalidade não é cláusula pétrea, direitos políticos não são cláusulas pétreas, direitos de partidos políticos não são cláusulas pétreas. O que o STF entendeu e a doutrina concorda, tá? Isso aqui é pacífico. Quando o Constituinte ele falou, estabeleceu lá direitos e garantias individuais, ele falou menos do que devia. Na verdade foi um equívoco constitucional. O Constituinte errou. Na verdade ele quis falar aqui
não só dos direitos e garantias individuais, mas de todos os direitos fundamentais. Então, com isso, presta atenção que você vai levar para sua prova. Com isso, não é cláusula pétrea somente os direitos e garantias individuais. O que é cláusula pétrea são todos os direitos fundamentais, o que engloba, além dos direitos e garantias individuais, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os direitos de partidos políticos. Nós vamos estudar tudo isso aqui no nosso curso de Direito Constitucional. Tranquilo até aqui? Fácil? Beleza. Senhores, então, nós finalizamos aqui, né, a nossa aula sobre as limitações materiais. Eu só quero te lembrar que esse grupo aqui é o que compõe as chamadas cláusulas pétreas. Então eu não posso abolir ou atingir o núcleo essencial do que? Forma federativa de Estado, é cláusula pétrea, voto direto, secreto, periódico, né, universal, separação de poderes e, cuidado, direitos e garantias individuais. Se tiver escrito assim na sua prova, tá certo. Não briga com a letra da Constituição. Mas você vai entender que não é só isso. Segundo o STF, na verdade, ele está falando dos direitos fundamentais, que inclui, além dos direitos e garantias individuais, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os direitos relacionados a partidos políticos. Essas são as cláusulas pétreas. Eu não posso ter nenhuma proposta de emenda constitucional que tente abolir ou atingir o núcleo dessas matérias aqui. Por isso que são chamadas de limitações materiais, porque são limitações em relação a conteúdo que eu aplico às emendas constitucionais. Tranquilo até aqui, senhores? Beleza. Nós finalizamos nosso bloco, tá? E no nosso próximo bloco nós vamos estudar aí, que é o mais tranquilo de todos, tá? As limitações formais. E depois, finalizando o tema sobre o processo legislativo das emendas constitucionais, nós vamos falar rapidamente das limitações implícitas, tá? Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá? Nós já passamos aí o nosso canal do YouTube, tá? Vocês têm acesso aí ao nosso Instagram, manda um direct lá que a gente ajuda os senhores na preparação, tá ok? Um grande abraço a todos, até o próximo encontro.